Eu acho que você é melhor do que ninguém para falar do qual que é a dor maior aí dos médicos quando a gente fala em nutracêuticos injetáveis. Eu acho, na verdade, Andréia, que às vezes quando as pessoas se deparam com esse projeto aí, vamos fazer terapia nutricional injetável, às vezes fica meio um viés assim, mas qual a diferença? Como que, né, assim, em relação às próprias substâncias? Eu acho que as pessoas ainda se confundem um pouco a relação da farmacocinética e da farmacodinâmica, como se fossem coisas distintas, entende? Como se quando eu falasse de coenzima Q10 injetável, eu estivesse falando de algo que fosse uma coenzima Q10 diferente do que aquela que ele usa pela via oral, né? E, na verdade, o que a gente tem quando a gente fala de via injetável é um processo de farmacocinética diferente, que é o processo de pularmos a absorção. O fármaco entra e ele já começa a ser distribuído. Ao tempo que a farmacodinâmica ela é a mesma, né? O mecanismo de ação, os receptores, o efeito terapêutico das substâncias, ele é o mesmo. Então, por isso que quando eu pego, por exemplo, um estudo da farmacologia, né, do mecanismo de ação da coenzima Q10, seja ele pela via oral, pela via injetável, pela via nasal, pela via sublingual, eu vou estar tendo a mesma farmacodinâmica. Só que o efeito terapêutico vai ser muito rápido quando pela via injetável, porque ele vai estar muito mais biodisponível, né? A gente tem esse viés aí. Fiz 50. Não, você falou uma coisa bem importante, né? A gente pula a etapa da absorção. E eu penso que isso, hoje em dia, né? Quando a gente. É difícil você encontrar alguém que não tenha algum grau de desbiose no tubo digestivo, né? Então, isso é um grande diferencial e talvez por isso que as terapias injetáveis estão crescendo tanto, ou você acha que é um modismo? Não, eu não acho que é um modismo, não. Na verdade, eu sempre coloco nas minhas aulas, né, dentro dos cursos e tudo, um artigo que é um estudo de 1960, que é um artigo que geralmente eu começo falando sobre isso, que terapia nutricional injetável, terapias injetáveis, né, nunca foi e nunca será modismo. Porque nesse estudo lá de 1960, eles já fizeram uma comparação das vitaminas hidrossolúveis utilizadas pela via oral e pela via injetável, e lá atrás obtiveram, né, essa resposta de que o efeito terapêutico seria muito superior do que pela via oral. Então, eu quero entregar saúde para o meu paciente e eu faço isso por uma via que vai nutrir aquela célula de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficaz, né? Por isso que às vezes eu me deparo, Tamires, mas aí eu vou fazer só injetável, o paciente vai ficar indo na clínica o resto da vida? Não, nem sempre. Aí vai depender do paciente, né? Porque aí quando a gente vai pensar em aplicabilidades, se eu estou falando de um paciente que é bariátrico, por exemplo, ele é um paciente que ele não vai ter alta, né? Que ele vai ter sim que continuar. Então, você falou de bariátrico e eu acho que eu vou pegar um gancho aqui para a gente. Eu já trabalho com terapias injetáveis há alguns anos e o que eu percebo, e aí é o tema da nossa conversa hoje, é que as aplicabilidades estão se expandindo cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê oportunidade de uso desses injetáveis, né? Então, quando a gente fala em injetáveis, a gente pensa muito na parte de nutracêuticos, que eu acho que é o mais importante, mas a gente tem também outros bioativos que não são nutracêuticos, mas que são bioativos, que podem ser fármacos, que podem ser fitoterápicos, que podem ser anestésicos, enfim, e que a gente pode usar dentro desse cenário também. Você tem essa mesma visão? Sim. Quais são, assim, eu penso assim, quais são as. Você falou a primeira grande oportunidade, acho que é o bariátrico, né? E fora o bariátrico, quais são, assim, não vou dizer especialidade, né? Mas as condições, assim, que você vê que realmente são grandes oportunidades de um efeito melhor uso dos injetáveis.
Eu penso assim, Andréia, hoje, antes a gente pensava em fisiopatologia, a gente ia muito ali com o foco do mecanismo daquela fisiopatologia. Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito nos estudos e a gente já se baseia, primeiramente, que toda fisiopatologia ela vai ter um vínculo ali mitocondrial, inflamatório, né, e de estresse oxidativo. Então, só da gente ter suplementos injetáveis que conseguem fazer esse controle, né? Que a gente tem aí grandes e fortes, potentes antioxidantes, a gente já começa trazendo uma aplicabilidade para basicamente 100% das fisiopatologias, né? Então, aquela ideia de que inicialmente ali terapia nutricional injetável era para nutrólogo, né? Era para médico integrativo, que tem essa pegada aí, isso já caiu por terra, né? Isso já não existe mais, porque hoje a gente já tem clínicas um pouco mais tradicionais que fazem terapias injetáveis, porque já entendeu que o foco é ir lá na célula e nutrir e conseguir fazer com que aquela homeostasia se restabeleça, né? Quando a gente pensa no estresse oxidativo em si, os antioxidantes da cascata endógena, eles são já utilizados pela via endovenosa, né? Então a Muito mais, gente tem NADH, com muito mais eficiência, né, Tamires? claro, com certeza. E então, eu tenho visto, inclusive, coisas que têm me chamado muito a atenção, psiquiatras usando muito a questão, porque quando a gente, eu até citei na primeira live que eu fiz com a Cibele, um livro que eu acabei de ler, que eu estou encantadíssima, que eu vou ficar devendo o nome Uhum. do autor, mas fantástico, vou botar depois no meu feed. Um psiquiatra que começou a relacionar os problemas de psiquiátricos, como principalmente depressão, pânico, etc., com hormônios e com neurotransmissores. E quando a gente fala em neurotransmissores, tem tudo a ver com os nutracêuticos, tem tudo a ver com desbiose, com absorção, né? Então, eles estão se valendo muito do uso desses bioativos injetáveis para melhorar os seus pacientes. Outra área que eu tenho visto e eu tenho usado muito na minha prática clínica é paciente com câncer, né? Então, paciente com câncer é um Sim. parte dessa história. Eu tenho algumas para contar aqui, mas assim, a gente vê os próprios oncologistas e a gente o doutor Felipe Júnior, né, que é fantástico, que usa muito, ele fala muito dos bioativos injetáveis. Ele fala uma coisa que eu gosto muito, que a célula cancerosa não é uma célula maligna, é uma célula doente precisando de ajuda. E aí eu acho que os nutracêuticos vêm, então, para amparar essa pessoa que está passando por essa fase difícil, otimizar o uso de, o efeito dos quimioterápicos, né? A gente tem várias moléculas que fazem isso, mas principalmente a melatonina. A Tamires caiu aí, mas ela deve voltar em poucos minutos. Eu vou continuar falando aqui. Então, quando a gente tem um paciente com câncer que usa quimioterapia, por exemplo, o quimioterápico nada mais é do que um agente oxidante. E aí os nutracêuticos, eles entram nesse cenário até para limpar o terreno biológico e ter as células saudáveis. Eu continuei falando aqui, tá, Miri? Tranquilo. Eu continuei escutando porque eu estava logada no outro aqui, não perdi nada. Para falar de câncer aqui, a gente dá um curso, né? De 3 dias só de falando de É câncer. muito longo. E você tem um ponto, Andréia, dessa parte de câncer que eu costumo discutir muito, tanto dentro do comitê científico, quanto nas mentorias e tudo, nos cursos, né? É que não existe protocolo pronto para ninguém, na verdade, em momento nenhum. Mas a gente, em algumas estratégias, a gente consegue trabalhar com um esqueleto, né? Assim, trabalhar com algumas substâncias ali pontuais que vão atender a uma quantidade maior de pessoas. Agora, em câncer, não tem como a gente estabelecer protocolo, né? Não tem. Em câncer, a gente tem que estudar terreno biológico, qual que é o tipo de tratamento que está sendo feito, como que aquele paciente está se comportando, se ele está com depressão, se ele tem sarcopenia, e aí sim desenvolver algo, né? Tem paciente de câncer que usa metiladores, outros não pode, né, de formato nenhum. Então é bem complexo.
tem toda uma questão do momento correto de usar, tem alguns que a gente tem que priorizar, outros a gente tem que esperar um pouco para não tirar o Isso, efeito da terapia, né? Por outro lado, também sim, não deixar de usar o antioxidante até para proteger as células saudáveis daquele quimioterápico que nada mais é do que um oxidante forte. Então, são sim, várias questões, né? Eu tenho com certeza. casa, a gente chega numa fase que você começa a pegar só os casos difíceis, né? Mas eu tenho tido, né? Eu tô numa fase que eu tô muito impressionada com o uso dos nutracêuticos para várias questões, mas principalmente para infertilidade e para câncer. Eu vejo assim um divisor de águas na vida dessas pessoas, assim, né? No caso É, da idade, pela possibilidade de você reverter o envelhecimento celular, né? E o câncer por tudo isso que a gente já falou aqui, né? é. Eu tenho um case de sucesso, né, André, de fertilidade. Muitos, Eu né? tive, né, a endometriose e na época que eu queria gestar foi algo bem difícil e eu realmente caí, eu saí da alopatia, né, da parte de alopáticos para as terapias nutricionais injetáveis justamente por eu ter sido um case de sucesso, né? Depois que eu consegui gestar, que a Laís veio, eu falei, não quero mais, eu quero ir agora trabalhar com isso, né? Porque eu vi que é divisor de águas mesmo, sabe? Não, Então, e assim, pensando naquela aplicabilidade inicial que eu falei com você, que são os pacientes bariátricos, né? A gente tem a tendência assim, a gente é aquilo que a gente come. A gente não é aquilo que a gente come, né? A gente é aquilo que a gente absorve. Você isso. só é aquilo que a gente come na parte negativa, né? Que se você só come porcaria, sua saúde vai ser uma porcaria. Mas se você pensa na parte positiva, né, a gente é aquilo que a gente absorve. Então, o paciente bariátrico, a gente tem esses gaps aí, porque eles têm essa dificuldade de controle dessa parte nutricional. Então, é um paciente que a gente vai ter que repor nutriente, mineral, os aminoácidos. Nós vamos ter que modular os neurotransmissores, né? Porque são pacientes que têm a tendência de desenvolver doenças posteriores, né? A depressão é muito frequente nesse tipo de paciente, a sarcopenia também, Outra, você falou né? de sarcopenia, eu lembrei. Você sabe que eu sou apaixonada por sarcopenia, né? Inclusive, a minha palestra no Congresso da Central vai ser sobre isso. É, Então, é uma coisa muito recente, mas muito frequente, que é a sarcopenia pós-Covid. E o muito. pós-Tamires, tanto o pós-Covid é, longo, né, quanto pós-vacina, eu também tenho tido muito sucesso de resultado quando você, usando os nutracêuticos injetáveis, os antioxidantes, todos os ativos, a gente consegue fazer duas coisas bem importantes ali no meu ponto de vista. Limpar o terreno biológico, né, tirar a inflamação, antioxidar e nutrir a célula, que são duas coisas Sim, que acontece muito no Covid, né? O Covid realmente consome todas as nossas reservas. E a sarcopenia pós-Covid é uma entidade que não pode ser negligenciada e que a gente consegue socorrer com muita eficiência usando esses nutracêuticos aí, né? com certeza. Para mim, eu costumo dividir sarcopenia em três principais pontos. Desequilíbrio hormonal, né, e aumento de citocinas. O desequilíbrio oxidativo mitocondrial, que foi isso que você citou aí, e o desequilíbrio de síntese e regeneração de proteínas. Né? E a gente tem tudo isso aí quando a gente pensa em injetável. Quando eu penso nessa parte hormonal, por exemplo, a gente tem arginina, ornitina, carnitina, alizina, os SARMs, né, que a gente tem o ibutamoren, por exemplo, que são injetáveis secretagogos, estimulantes de GH, por exemplo, de testosterona, e todos já têm aplicabilidade injetável. Gente, é muito diferente. Se o paciente está desenvolvendo sarcopenia, ele já tem uma tendência de má absorção muito grande por causa do aumento de citocina. Né? Então, utilizar o injetável vai ser muito, muito interessante. Outro ponto interessante para o paciente sarcopênico é também a associação com a resistência insulínica. Aí a gente tem o ácido alfa-lipóico, que é excelente, né? Insulino mimético, que é a ácido alfa-lipóico, eu acho que de 100 pacientes que entrarem, talvez 90 vão usar, Nossa, né? Assim, acho que é o meu soro de entrada, porque eu acho que ele é o fastidioso. isso. Então, eu gosto de fazer o alfa-lipóico primeiro, dar uma limpada ali, depois você vai fazer, desenvolver sua estratégia no resto. Na maioria das vezes, eu acho que Os não é, demais, né? é É isso mesmo. E
E depois a gente ainda tem, né, dentro da sarcopenia, aqueles que vão fazer ativação de emitória e a gente entra com os aminoácidos essenciais, né? Os O 8 H- aminoácidos essenciais, o HMB, né, que é metabólito da leucina, que tem essa questão de ativação de síntese proteica, então é muito interessante. Tem a beta-alanina, que é para aumentar a carnosina, né? Os minerais que vão agir como cofatores, magnésio, zinco, selênio, principalmente, tem tudo injetável. Então, E, você pega aquele paciente que está em declínio, ó. e quando a gente pensa em sarcopenia também, e tanto ganho de massa quanto emagrecimento, envolve aumento de taxa metabólica, né? E aí a gente tem que pensar na nossa coleguinha que eu amo, que é a mitocôndria. Então, a gente tem Exato. como otimizar essa mitocôndria, né? Tanto fazer biogênese mitocondrial, como melhorar mesmo a função mitocondrial, né? Porque a gente Uhum. Uhum. é funcional e velha muitas vezes, e muitas vezes por falta desses nutracêuticos, né? Que são imprescindíveis para que ela funcione, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente, né? Totalmente, não. O paciente, quando ele entra, né? Ele entra fadigado, ele entra sem energia, cabisbaixo. E você consegue fazer algo por ele, né? Que traga essa modificação, que ele consiga estar mais feliz, estar mais animado. É, é uma mudança, assim, né? Você sai de um patamar para outro dentro da vida dessa pessoa. E realmente esse déficit mitocondrial, ele é presente, né, em muitos pacientes também. Quando a gente está falando do paciente obeso, e aí a gente já entra nesse tema de emagrecimento, é um paciente que vai ter um grau de oxidação muito alto e um déficit mitocondrial pelo mesmo motivo, né? Ele tem aumento de toxina, então é um paciente que aí a gente pode fazer um detox hepático nele, porque toxina gosta de tecido gorduroso, então se acopla naquilo ali, né? E esse aumento de toxina gera radical livre, né? Então eu já vou oxidar esse paciente, inflamar ele mais. E, consequentemente, a mitocôndria vai ficar mais disfuncional. E aí a gente chega com a nossa querida, né, maravilhosa L-carnitina, que a gente, no senso comum, entende que L-carnitina é para emagrecer, mas, na verdade, L-carnitina é um carreador ali do ciclo mitocondrial, então ela melhora a mitocôndria, melhora a energia, o paciente emagrece, né? Por Fora quê? que eu sou apaixonada por ele, né? O NAD+, e o NADH, que são imprescindíveis ali para o funcionamento, Também. né? Doutora, Também. extremo pós-menopausa, o que fazer? Então, nós aqui, né, Tamires, a gente tem uma tendência a sempre ver o paciente como um todo, né? E quando você fala em cansaço, tem que pensar em várias coisas, desde o próprio déficit hormonal em que você se encontra e que precisa suplementar esses hormônios, mas também temos que pensar, e quando eu falo hormônio, não é só hormônio de menopausa, os esteroides, mas tireoide também e cortisol, principalmente, quando a gente fala em cansaço, mas também precisa ver as suas deficiências nutricionais. Nesse caso aí, principalmente de ferro, né? E o exame que a gente analisa é a ferritina. E quando a paciente tem uma ferritina baixa, a suplementação desse ferro tem que ser feita via endovenosa, né? Eu não oral por várias razões aí. Então, ferritina baixa é uma das grandes causas aí de cansaço, não só na menopausa, mas em várias fases da vida, né, Tamires? Com certeza. É muito multidisciplinar, muito multifatorial, né? Não tem como ver em um ponto só. Mas já que a gente estava falando de mitocôndria, né? O paciente de menopausa, ele é uma paciente que vai estar mais cansada, que vai ter redução de libido, né? Quando o paciente não tem energia sequer para fazer as atividades ali do dia a dia, o trabalho, né, os rendimentos ali que são essenciais, quem dirá ter libido, né? Aí ó, a primeira coisa que decai é o libido. Eu gosto sempre de falar o seguinte: a célula ela precisa de matéria-prima para funcionar. O que eu chamo? É o combustível, né? O carro não anda sem gasolina, né? Então não adianta você dar hormônio, dar remédio, mandar a pessoa fazer exercício, dormir, mas se você não der o combustível para a célula funcionar, ela não, Sim. né? E os nutracêuticos são esse combustível. E mesmo que às vezes as pessoas comam bem hoje em dia, a gente sabe que o nosso solo é pobre, muitas vezes
os nossos alimentos também são pobres em nutrientes, né? Fora que a gente Sim. tem essas comidas altamente processadas aí, que tem um valor biológico muito ruim, né? Tamires, beijo grande para você, para aquela princesa, tá? Que tá se recuperando, Obrigada. e para vocês todos que estão aí.